Boa noite, a paz do nosso Senhor, para os irmãos e as irmãs nessa noite. É eu que trazer mais uma mensagem da palavra do nosso Senhor dos céus e da terra. Palavra que edifica, que exorta, que encoraja, que nos ensina os verdadeiros caminhos, que nos instrui a edificar a nossa fé através das Escrituras, né? Porque a nossa fé tem que ser edificada na rocha, e sabemos que a nossa rocha é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a nossa rocha, que é a rocha eterna. É através dela que nós edificamos a nossa casa, conforme a parábola qual é usada, da casa que é construída alicerçada na rocha e aquela que é alicerçada na areia. Nós sabemos que a edificação daqueles que crêem, daqueles que têm a sua fé, confessam a sua fé nas Sagradas Escrituras, sabemos que a edificação vem através da palavra. Então, para ser edificado a nossa fé, a nossa casa espiritual, o templo do Espírito, que é o nosso ser, que é o nosso corpo, que é chamado de templo do Espírito Santo, para esse templo, para esse corpo, para essa casa, ela ser edificada da maneira que o Espírito quer, é através da palavra. E ele, para edificar, trazer uma boa edificação, para essa casa espiritual, aonde o Espírito vai começar a habitar depois da casa edificada, é o nosso corpo. Então, ele quer uma casa bem estruturada, bem edificada, bem planejada, arquitetada, tem que ser da maneira que lhe agrada. Quando uma pessoa vai edificar uma casa, ele tem um desenho, ele tem a engenharia, ele tem todas as coisas, os projetos, os planos para a edificação da sua casa. E da mesma maneira, se nós somos casa, se nós somos templo do Espírito, é o dono quem edifica a casa, que faz a casa do jeito que ele quer. É quase que a mesma parábola a qual o Senhor usou falando para Jeremias. Não poderei eu fazer desse vaso de barro, ou seja, uma construção, uma edificação, uma modelagem, algo desenhado, algo planejado. Não poderei fazer, não poderá o Senhor fazer também com a casa de Israel, assim conforme fez com barro? Então, a casa que é edificada na rocha, que a rocha é a palavra, ela que traz edificação, ela que traz as plantas, os desenhos, a arquitetura, a engenharia, todas essas áreas aí, é a palavra quem traz para edificar a casa. E o dono da casa edifica do jeito que ele quer, assim que ele falou lá para Jeremias. Assim fará também do mesmo jeito com a casa de Israel. E se nós somos crentes, se nós cremos na palavra, essa palavra também ela é direcionada para nós. Se nós fazemos parte das promessas de Deus para Abraão, nós também fazemos parte também desta casa. Então o Senhor edifica a casa do jeito que lhe agrada e lhe apraz, não do nosso próprio jeito. Fazer as coisas só do nosso jeito, do jeito que nós queremos, sem ter a edificação exata da palavra. A edificação sem ser na rocha, é a edificação na areia, que é o engano, que é a falsidade, que é a mentira, as coisas que não são firmadas, não são firmadas na verdade. É isso que é a casa na areia. Então nós temos que edificar nosso lar, nossa casa nas Escrituras, porque é ela quem vai construir, vai edificar a casa, o templo do Espírito, do jeito que é para ser feito, da vontade
do dono dela. E é o Senhor que é dono daqueles que creem na sua palavra, nas suas escrituras. Aleluia. Mas aqui gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos, com as irmãs nessa noite. Vou estar fazendo a leitura aqui do primeiro versículo, vou estar compartilhando alguns versículos aqui da palavra do Senhor, a qual o Senhor falar ao meu coração, me mostraste, me deste essa inspiração para transmitir essa mensagem, que está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 20, que diz assim: uma mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou a tiste do seu manto, porque ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar o manto dele, serei curada. Yeshua virou-se, viu-a e disse: coragem, filha, sua confiança a curou. E ela foi curada imediatamente. Queridos irmãos e irmãs, vou dar uma explicação aqui da palavra a qual eu fiz a leitura, dos tiste, que é traduzido nas Bíblias hoje em dia, a maior parte delas na João Ferreira de Almeida. Essa tradução aqui está orla das vestes. Mas se nós formos ver nas tradução correta para demonstrar aquele significado, aquilo que era o que essa mulher estava tocando, é outra palavra. Essa palavra é tististe, que é uma tradução. Essa é uma palavra hebraica. A palavra, só para dar um entendimento, clareza para os irmãos e irmãs entenderem. A palavra titiste não é grega, mas sim um termo hebraico. A sua tradução exata é literal do hebraico. É franja, borla ou feixe de fios. Tradução literal da orla, da borda ou da franja. Do hebraico para o grego antigo, Septuaginta, 250 a.C., os tradutores judeus precisavam explicar o mandamento de Números 15:38 para o mundo grego. Eles escolheram a palavra craspedon, traduzido tististe, como borda com franjas ou orla. Essa é uma palavra grega, essa última que eu acabei de ler aqui. Então, para nós entendermos, a palavra orla, franjas, é tistite. É uma palavra hebraica que é algo que o Senhor falou como mandamento para o povo judeu. Acho que eu já comentei algumas vezes acerca disso, que o Senhor vai falar para o povo colocar tistite. É isso aqui, ó, queridos irmãos. É essa franja aqui, ó. Isso que é tistite, ó. Essa franja é orla, do grego. A tradução correta é franjas. E aí trouxe para o português também como orlas, né? Então, só que se nós formos ler as interpretações dos originais, vamos entender do que se trata que está sendo falado. Não é uma orla qualquer, a qual aquela mulher estendeu as mãos e tocou. Onde fala orla,
a tradução mais correta e certa para a palavra original do hebraico, tanto do original, e a que eles usaram para traduzir do hebraico para o grego, é franjas. E é isso aqui, é isso que eu acabei de mostrar. Então, o Senhor, ele usou esta mensagem, só para vocês entenderem melhor, está no livro de Números, Números capítulo 15, versículo 38, que diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nos cantos das suas vestes façam borlas. Olha, essa aqui está uma tradução mais igual a qual está a outra. Pelas suas vestes, pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vós lembrarei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos dos vossos corações, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vós lembrai de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santo sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Onde está falando borla é franja na tradução mais correta para o grego. É franja do Novo Testamento, né, queridos irmãos? A tradução mais correta dos originais é franjas, onde fala orla. Aquela tradução, ela do grego para o português, ela está mais correta como franjas. E do grego, ela está mais correta como tististe, que é o nome hebraico das franjas, que é o que está aqui que o Senhor está falando. Onde fala borlas aqui é tististe, que o Senhor está falando. É os tistiotes, que é plural, que manda fazer no plural. Só para os irmãos entenderem, para nós chegarmos aonde esse acontecido tão maravilhoso aconteceu com aquela mulher naquele momento. Para nós entendermos qual o significado que tinha naquela atitude daquela mulher estar fazendo aquele ato. Lógico que através de Cristo, sabendo que era o Messias enviado que estava passando, é maravilhoso. É quase que a mesma coisa quando o profeta passava. Fala de Eliseu, né? Falava ali vai um homem de Deus. Então é quase que o mesmo sentido. Ela reconheceu que ali lá ia o Messias enviado. E assim também lá atrás reconheceu Eliseu também. Ali lá vai um homem de Deus. Então, nessa mensagem aqui, a qual eu quero trazer um entendimento, uma clareza melhor, e com a graça do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, Ele quem conduz, dá o entendimento assim para fazer segundo a sua graça e vontade. Nós entendemos que se então a orla, onde a tradução correta é franja, é algo que o Senhor mandou colocar na ponta das suas vestes, nós já entendemos que ali tem algo profético, algo inspirador pela palavra de Deus. No livro de Números, capítulo 15, no versículo 38 em diante, vai falar que seria para o povo colocar as franjas na ponta das suas vestes em todas as gerações. Não estava mandando ser só naquela geração. Era para ser em todas as gerações, era para eles ter essa prática.
Aqui nessa mensagem, quando o Senhor ordena Moisés, falando para o povo fazer as tistiote, ou seja, as franjas, e colocar na ponta das suas roupas, das vestes deles, era no tempo de Moisés. O Messias nem havia se manifestado, nem tinha vindo na terra ainda. Então aqui nós vemos que aqui nessa mensagem o Senhor fala para Moisés, para que façam em todas as gerações. Não era só na geração local. Tem muita gente que acha que as ordenanças, que a palavra de Deus do antigo, considerava Antigo Testamento, mas não é Antigo Testamento. Eu já falei em outra live que as escrituras do Novo Testamento para trás é Tanar, e Tanar não é traduzido como Antigo Testamento, é traduzido como Torá, escritos, Torá, profeta e escritos. Isso que significa Tanar, não Antigo Testamento. Então, não é Antigo Testamento. Quando esta mensagem é apregoada, quando o Senhor fala para Moisés fazer isso, ele fala para fazer em todas as gerações. Era para não ser feito só naquele momento, mas era para o povo fazer isso em todas as gerações. Querendo dizer para o povo, é para o povo lembrar. A mensagem aqui, quando o Senhor ordena para Moisés fazer as franjas e colocar na ponta das vestes do povo, era para que o povo se lembrasse para cumprir os mandamentos de Deus. Então, se o Senhor falou para Moisés falar para o povo colocar as tistizote, ou seja, as franjas nas pontas das vestes do povo, para lembrar dos mandamentos e cumprir os mandamentos do Senhor, por todas as gerações, não mandou. Por isso que aqui já cai por terra o dogma da pessoa que pensa que mandamento era passado, que era para lembrar dos mandamentos só no passado, que não precisava lembrar mais. Ele já está dizendo bem claro que é para fazer em todas as gerações. Não era só na geração de Moisés que era para ser feito. Era em todas, nas gerações dos profetas, dos reis, dos discípulos e do próprio Messias. Aqui está o que o próprio Messias estava fazendo. Se essas franjas, a qual estava nas vestes de Cristo, do Messias, quando aquela mulher toca, ela olha e toca nas vestes de Cristo, é porque Cristo estava cumprindo. Cristo estava trazendo consigo a lembrança dos mandamentos de Deus. Cristo não estava abolindo. Por isso que eu falo muito aqui, e a palavra fala que ele não veio para abolir as leis, e sim cumpri-las. Cumpri-las como? Praticando a palavra, praticando os mandamentos. Ele não veio cumprir. Ele morreu, cumpriu, acabou. Não, ele veio cumprir. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu até o ponto de ser morto, mas ele não negou os mandamentos de Deus, a cumprir a vontade de Deus. Tinha um propósito como cordeiro, como trazer o perdão dos pecados, sim, mas ele obedeceu e ele carregava o testemunho dos mandamentos de Deus em suas vestes e em suas práticas, aleluia. Deus manda o profeta Moisés falar para o povo, para colocar as franjas na ponta das vestes deles, para servir de lembrança, para lembrar e cumprir os mandamentos de Deus, e fazer isso em todas as gerações. Deus falando, os mandamentos não servem só para geração passada e presente, não. É para geração passada, presente e futuro. É por isso que Cristo falou que é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser. Os mandamentos de Deus não mudam, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo carregou esse testemunho.
e deu-nos exemplo e mandou nós cumprir. Aqueles que assentam na cadeira de Moisés, fazei e observai tudo que ele vos falar. A cadeira de Moisés representando as leis, os mandamentos de Deus. Nada mais do que isso. É a Torá que estava representando a cadeira de Moisés. E o próprio Cristo manda fazer e observar o que eles falam. Aí a pessoa das leis pensa, mas não sejais como eles. Não é não sejais como eles. Eles falam e não cumprem. Mas era nesse sentido. Escutai, porque eles falam certo. Observai, porque está falando certo. Mas não seja como eles. Por quê? Porque eles não estavam cumprindo. Então Cristo não mudou a realidade das Escrituras. Ele cumpriu ela e trouxe entendimento para cumprir ela melhor. Não tem dessa. Ou é quente ou é frio. Aquele que é morno, o Senhor, todos já sabem o que o Senhor trata. Então, tem que ser quente ou frio, ou é ou não é. Esse negócio de andar meio termo para lá e para cá e achar que tá reverenciando, que tá adorando, que tá guardando, que tá obedecendo, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado e voltar para os princípios reais da palavra de Deus. Se nessa mensagem nós vamos ver acerca do testemunho dos mandamentos. As franjas, elas serviam para testemunhar e para memorial, para lembrar de cumprir as leis, os mandamentos de Deus. Ela trazia esse significado. E no livro de Malaquias 4:2, diz assim: todavia, para vós todos quantos amam, reverente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós haverei de sair saltando de alegria como bezerro solto no curral. Olha aqui para ver o que Malaquias estava falando. Deus manda Moisés, fala para Moisés assim, que era para o povo pôr as franjas ali para lembrar dos mandamentos de Deus e para se cumprir em todas as gerações. Aqui Malaquias está falando que todo aquele que reverencia, que crê no nome do Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos, a qual, se nós formos ver em hebraico, ele tem parte do seu nome no próprio nome do Messias, aonde a palavra diz, porque ele colocará, porque imporão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, aquele que é israelense, aquele que faz parte da tribo de Judá, eles carregam parte do nome sagrado de Deus no nome deles. Não é como nas tradução literal de hoje. No hebraico, contém o nome sagrado, o tetragrama sagrado, que é o nome sagrado de Deus, a qual Deus se revelou para Moisés ali na sarça. É um nome sagrado, aonde ele pôs parte desse nome no nome de Oxéia, que depois passou a se tornar Yehoshua. Então, ele coloca o nome dele no povo de Israel. E o próprio Messias, recebendo também o nome de Deus ali, o santo nome de Deus, ele carrega consigo também o nome de Deus. E na mensagem onde Malaquias vai falar aqui, que acerca
trazendo cura em suas asas. Um exemplo, uma veste, um talit desse aqui de oração, ele é aberto, você coloca ele assim, que eram as roupas usadas na época por eles, era dessa maneira, era como uma túnica, eu acho, um manto, era dessa maneira, como asas, e ficava para baixo, descia até a cintura e aquilo ficava para baixo. E nisso, a palavra está dizendo que trariam em suas asas cura. E nós vamos ver que quando aquela mulher toca nas franjas das vestes ali, daquele manto do Messias de Cristo, imediatamente a palavra diz que ela recebeu a cura daquilo que ela estava sofrendo, daquilo que ela estava padecendo. Não é algo apenas do fato de ser somente ela apenas ouvir quem estava passando, mas era o fato daquilo que ele carregava consigo. Ele tendo um nome sagrado, ele tendo nome, parte do nome de Deus no seu nome, que é o Messias, que em hebraico, para muitos aí é Yeshua, mas o construto completo é Yehoshua. Do aramaico aí que veio Yeshua, para depois vir as transliterações em português, em latim, em grego, mas trazendo consigo o nome de Deus. E mais, ele também estava trazendo aquilo que Deus tinha ordenado para Moisés lá no passado, que era para carregar em todas as gerações. Meus irmãos e irmãs, se a palavra fala, se foi mandamento de Deus para o povo de Israel carregar essas franjas na ponta das vestes deles, que nas traduções aí está a orla, mas a correta é franja, se for pôr no português. Se o Senhor deu como mandamento, mandou, ordenou o povo a fazer isso em todas as gerações, será, irmão, vocês acham que o Cristo, que o Messias enviado não ia cumprir o que o Senhor tinha mandado? Sendo que ele falou para o povo, para os discípulos, que ele não veio para abolir a Torá, assim cumpri-la. Você acha que ele não estava com os tistiotes ali, com os tistiotes, com as franjas nas pontas das suas vestes, traduzido como orla, mais franjas, para lembrar dos mandamentos de Deus e assim cumpri-los? Acha que ele não estava cumprindo esse mandamento, essa ordenança, que era para fazer de geração em geração? Ele sendo hebreu, judeu, separado da maneira que ele foi, é lógico que ele estava usando. A palavra já está dizendo. Para quem gosta de estudar o original, estuda, medita para vocês verem se o que eu estou falando não é verdade. É por isso que aquela mulher estende as suas mãos, ela olha, estende as suas mãos e toca nas franjas da veste dele. E o que traz poder para a vida daquele que serve a Deus? O que traz, irmãos? Como que uma pessoa, um homem, uma mulher, ela carrega algo de santidade para realizar essas obras? É assim que o próprio Cristo falou para os discípulos: olha, se guardares os mandamentos, tudo que pedires
ao Pai, em meu nome vos será concedido. Em meu nome. Ele estava falando em meu nome, mas o nome que ele tinha já era o nome do Todo-Poderoso que ele recebeu. Já era o nome Todo-Poderoso, parte do nome Todo-Poderoso que ele tinha recebido. Então ele fala meu, mas aí ele fala assim, eu não vim para falar de mim mesmo, mas sim daquele que me enviou. Então, ele trouxe o nome de Deus. E ele vai, quando ele ora, a oração do Pai Nosso, ele fala, santificai, a respeito, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Ele orando, ele ensinando a orar, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque era para as pessoas, porque ele estava santificando o nome do Pai Celestial. Porque eu guardei-os em teu nome, quando ele está orando na oração sacerdotal. Não era o nome de si mesmo, mas era o nome daquele que enviou ele. Aí traz cura, aquele que reverencia o nome do Todo-Poderoso. Consigo brilhará o sol da justiça e trará cura em suas asas. Quem foi o sol da justiça? Foi o Messias. Por quê? Porque ele foi justo. A Bíblia fala que ele é o servo justo de Deus, do Senhor dos Exércitos. Justiça tem que ser algo justo. E a palavra fala que ele é o servo justo do Todo-Poderoso. Então ele trouxe a justiça nos cumprimentos dos mandamentos de Deus da maneira que tinha que ser. Do jeito que era do agrado de Deus. E aquela mulher, naquele ato de ver aquele homem passando, o Messias passando, ela estende as suas mãos porque ele carregava algo que ela conhecia, que ela sabia o que era. Ela sabia que aquilo que estava nas pontas das vestes dele, as franjas, era algo que representava os mandamentos de Deus. O cumprimento dos mandamentos de Deus. A lembrança para cumprir os mandamentos de Deus. E imediatamente ela vendo, ela já vai, estende suas mãos e toca. E aquele que guarda os mandamentos, aquele que lembra dos mandamentos, ele sente da parte de Deus quanto Deus está querendo mostrar alguma coisa, que uma pessoa está precisando disso, de uma palavra. Talvez até mesmo na pessoa pegar na mão da outra, dar um abraço, tocar na outra. Ela já sente, mas essa pessoa está assim. Por quê? É o Senhor falando. Porque aquele que carrega os mandamentos e os cumpre, ele carrega o Espírito. Ele carrega a presença, a santidade de Deus com ele. E com isso ele tem sensibilidade para ouvir, para sentir aquilo que a pessoa precisa. Quer saber? Tá aqui, ó. Mais um mandamento ao amor ao próximo. Que Cristo resumiu em amar o Senhor e o próximo, né? Mas ele sabia para quem que ele pregava. Ele estava pregando para o povo judeu. E o povo judeu sabia de todas as leis para o próximo, para o Senhor, para o tempo, para o sacrifício, para as ofertas, para a santidade. O povo sabia todas as leis que existiam, eles tinham a Torá decorada. Ele estava falando para esse povo, por isso que ele resumiu em 2. Porque eles conheciam todos os outros por detrás desses 2. Está aqui no livro de Levítico 19, 18, que diz assim, ó.
Não se vingarás, não se vingue, nem guarde rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, amem seu vizinho como a si mesmo. Eu sou Adonai. Mais outra. Levítico 19:16 também. Olha para vocês verem o que fala. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não sejas neutros quando a vida do seu vizinho estiver em risco. Eu sou Adonai. Nessa mensagem, tem muitas traduções que estão diferentes. Mas procure uma tradução, pesquise uma tradução mais próxima dos originais que vocês vão entender essa passagem. Quando fala acerca do jumento, do seu próximo, está caído com a carga em cima, não passe e o deixe. Não o deixe ali. E sim ajuda a descarregar a carga que está sobre ele. Isso é um mandamento também. E aqui está falando acerca de quando o próximo tiver precisando, tiver alguma coisa que está em risco, não é para deixar. Não é para passar, para ver e passar. Lembra do samaritano? Passou um, passou dois e ficou lá o samaritano. Essa mensagem aqui, ó. Não deixe, não. Ajude. Pare, ajude. Aí Cristo carregando ali, trazendo consigo aquilo que aquela mulher estava tocando, ela acreditou em algo. Porque ela sabia que ele carregava algo que trazia em si o testemunho de memorial, de lembrança para cumprir os mandamentos. E ele sendo o Messias, que estava no meio deles, certamente, talvez ela confiou da seguinte maneira: ele sendo o Messias, e ele carrega as franjas, a qual traz testemunho de lembrete para lembrar dos mandamentos e cumprir, então ele vai lembrar desse mandamento lá em Levítico: quando passares e tiver alguém em risco, não os deixe. Há também o exemplo do jumento. Quando o animal de carga tiver com a carga em cima dele, do teu próximo, não passe, mas ajude a descarregá-la. Ou seja, ela estava crendo, a fé dela estava nisso. Ele está carregando algo que representa a lembrança, para lembrar dos mandamentos e cumprir. E eles estão falando que ele é o Messias. Então certamente ele vai parar e vai cumprir o mandamento de socorrer e não deixar. Certamente ele vai lembrar do amor ao próximo e vai me ajudar. E ela toma essa atitude e vai, estende suas mãos e toca. Com isso, Cristo para. E diz que dele sai o poder. O que traz poder para a vida do ser humano? O que traz o poder de transformar, de deixar algo em parte de santidade para realizar essas obras a qual Cristo fez? Porque a Bíblia diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo e pregou e fez curas e sinais. A Bíblia que fala disso. Então com isso ele teve a santidade.
Ele recebeu algo da parte de Deus porque ele era cumpridor da palavra de Deus. Ele cumpria, estava carregando algo que simbolizava a lembrança dos mandamentos e para cumprir os mandamentos. Mas ele também estava carregando aquilo, mas também praticando aquilo. É por isso que a palavra fala, para não sermos apenas ouvintes, mas também praticante da palavra de Deus. Ele estava fazendo isso. As franjas representando para lembrar dos mandamentos. E o que é os mandamentos? O que as franjas estavam mostrando? A Torá. Ele estava mostrando a Torá para o povo. Para lembrar da Torá. Para praticar a Torá. Os mandamentos da Torá, porque é nela que ensina o ser humano. E Cristo estava ali testemunhando, trazendo esse testemunho. E com isso ele se tornou aquilo que Deus tinha para fazer através dele, de Cristo. Com isso ele andou e caminhou e concluiu e cumpriu aquilo que Deus mandou ele na terra. Porque ele foi fiel, ele foi cumpridor das Escrituras. Mas também a pessoa que cumpre traz consigo poder para realizar obras. É por isso que ele fala, mas vós fareis, ele estava falando para os discípulos, mas vós fareis obras maiores da que eu fiz. Por quê? Maiores. Aí ele fala, se guardares os mandamentos, tudo que pedires ao Pai em meu nome vos será concedido. Se guardarem os mandamentos. Ele não está dizendo, peça em meu nome, que tudo vai ser dado em meu nome. Não, ele está falando, guarde os meus mandamentos primeiramente. E tudo que pedires vos será concedido. Sabe por quê? Guarda os mandamentos primeiro? Porque a pessoa que guarda os mandamentos de Deus primeiro, ela vai saber como pedir. Ela não vai pedir algo errado para o próximo. Ela não vai pedir algo por sua própria soberba, pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias concupiscências. Ele vai saber, ele vai ter discernimento, conhecimento, para assim pedir do jeito certo. É por isso que Cristo fala, guarda os mandamentos primeiro. Você quer pedir alguma coisa para o Pai Celestial, ele vai conceder tudo, mas guarda os mandamentos primeiro. Aí com isso, você guardando os mandamentos, você não vai prejudicar ninguém com as tuas orações, com os teus pedidos. Você não vai ficar pedindo algo para si mesmo, querendo encher o seu próprio ego. Guarda os mandamentos, porque aí você vai saber o que é do jeito certo, o amor ao próximo. Você vai saber usar o teu pedido para Deus do jeito certo para o próximo. Você vai saber orar, pedido para si mesmo, mas com amor primeiro no Senhor. Imagina só se Cristo vai orar, ele vai orar do jeito que ele queria. Quando ele está lá, fazendo a oração, que ele fala assim, se possível for, aparte o cálice dele, aquilo que ele está passando dele. Ele não falou isso, o próprio Cristo? Mas aí depois fala o quê? Que era para ser a vontade de... Não a dele. A dele ali estava de um jeito, mas se possível era para deixar, não era para deixar passar aquilo. Mas ele fala, mas seja conforme a vontade tua. E por que ele disse isso? Porque ele era cumpridor da palavra de Deus. Porque ele era cumpridor dos mandamentos da Torá de Deus. Porque ele estava ali para cumprir os mandamentos de Deus. Porque se ele tivesse na posição que ele estava e ele fizesse o pedido, Deus talvez teria o poupado tirado dali. Mas com isso nós não teríamos sido salvos.
E sabe por que que ele falou isso? Por causa do mandamento do amor ao próximo. Por causa que Deus ama o mundo e por causa do amor ao próximo. Por causa dele amar eu, vocês, amar o povo, primeiramente amar o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, depois nós, que nos tornamos também povo de Deus, através do acreditar, do crer. Ele só não fez a oração e pediu para Deus tirar, apartar aquilo dele, porque Deus ama a criação dele, tem amor para o ser humano, e porque o Cristo estava amando o próximo. Porque ele sabia, se ele não fizesse aquela coisa, o próximo ia padecer. Que no caso seríamos nós. Então a oração dele foi feita com um mandamento primeiramente. Ele pensou no próximo, que seríamos nós. Ele sendo o Messias, o Cristo. Ele tendo um amor no próximo. Aí ele vai e fala, seja a tua vontade. E aí Deus conclui a obra qual ele fez. A obra qual ele fez no propósito do amor ao próximo. Usando Cristo a favor do amor ao próximo. Para Cristo não orar. Não, aparta, faça esse caso aqui e deixa, não quero isso aqui não. Pronto, o próximo dia tudo padecido. Então é por isso que ele fala. Guardai os mandamentos e tudo que pedires em nome do Cristo, no meu nome, você, do Cristo que é Yeshua HaMashiach, em meu nome vos será concedido. Mas ele manda guardar os mandamentos primeiro. Porque aí você guardando os mandamentos de Deus, o teu pedido vai ter propósito certo. Não vai ser igual Cristo orou. Se possível, passa. Só uma representativa, irmãos. Não estou falando que ninguém vai passar isso não, porque essa obra foi unicamente exclusiva para Cristo realizar. Ninguém tem autoridade e poder para realizar essa obra que Cristo fez. Ninguém suporta o que Cristo teve que suportar. Porque nisso aí ele demonstrou tamanho amor ao próximo dele. Quando ele ora, mas fala. Porque ele estava ali em propósito do próximo. Em propósito do povo dele. Se ele deixa aquilo ali, faz e conclui aquela oração sem falar para ser da vontade dele, da vontade de Deus, o Senhor ia escutar ele. Porque quando ele agradece lá, quando ele ressuscitou Lázaro, ele fala, porque eu sei que tu sempre me ouve. Vai para ver. E se ele pede assim, Deus certamente ouve ele. Com isso, não traria salvação para o povo. Para o próximo, para o povo dele e o próximo. Então as orações dele, talvez ele tinha essa vontade, ele queria sair daquela situação. É a mesma coisa, uma pessoa está diante de uma situação que precisa de orar para alguém, mas talvez a mágoa, o rancor não quer deixar não. Aí hora de qualquer jeito, hora de si mesmo, e não acontece nada, porque não guardou primeiro os mandamentos para pedir. É por isso que tá do jeito que tá as coisas hoje. Porque as pessoas querem pedir. A palavra fala, pedir e dar-se-vos-á. Mas Cristo ensina, primeiro guarda os mandamentos, depois você sai pedindo. Pode pedir. Porque Deus
Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com os mandamentos dele. Se os mandamentos dele estão começando a ser alinhado, ser cumprido, aí ele tem compromisso de honrar a oração daqueles que crêem em Cristo. Aí ele tem compromisso de mostrar para as pessoas que do mesmo jeito que as pessoas fazem algo para cumprir a vontade dele, ele cumpre também aquilo que as pessoas precisam que ele se cumpra. E essa mulher aqui, quando estava passando, que Cristo passando, toca na orla da veste dela. E ele para e fala para ela. Imediatamente ela é curada. E ele fala assim: filha, a tua fé te salvou. A fé dela estava naquilo que ele carregava, nas franjas qual ela tocou. Que era algo que testemunhava acerca do cumprimento dos mandamentos. Que Deus mandou Moisés ordenar, falar para o povo fazer em todas as gerações. Aí Cristo estava ali cumprindo aquela ordenança e também cumprindo também, não somente simbolicamente naquelas orlas ali, naquelas franjas nas vestes dele, mas também em prática. Ele estava cumprindo também na prática real naquele momento. E ela teve fé nisso. Porque a nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você acha que ela não conhecia, sabia que aquilo que ele carregava em si, nas vestes dele, não era algo ordenado por Deus? Então é fé na palavra, e a fé vem pelo ouvir. E com isso ela também teve a fé no Messias que tinha sido enviado por Deus ali naquele momento. E ele fala: filha, tua fé te salvou. Ele está chamando aquela mulher do quê? Filha? Então, porque ela era uma hebreia, uma israelita. Porque a Bíblia fala que o primogênito de Deus é Israel. Então ela era uma israelita. E ela sendo uma israelita, certamente ela conhecia os mandamentos. Só que pelo fato dela estar naquela dificuldade, naquele problema que ela estava, ela de certa forma estava excluída. Talvez impura pela sociedade ali naquele momento. Só que aí é a tal da questão. Cristo honra aquilo que ele estava carregando, simbolizando os mandamentos. Cristo honra de qual maneira? Parando e não importando com aquilo que aquela mulher estava, mas sim cumprindo o mandamento do amor ao próximo. E para e socorre a ajuda que a mulher. Então nós temos que saber entender em tudo, em cada detalhe que as Escrituras nos mostram. Porque tudo tem um propósito. Por isso que eu falo que em todas as coisas que Cristo pregava, que Cristo fazia, todas elas tinham Torá. As franjas, chamada orla, que é os tistiotes, na veste de Cristo, onde ela tocou, foi um mandamento que está na Torá, que Deus ordenou para Moisés falar para o povo usar, colocar nas pontas das suas roupas, vestes, em todas as gerações. E Cristo, sendo um cumpridor da Torá, estava ali cumprindo mais um mandamento da Torá, que para muitos é coisa à toa, que não precisa de usar roupa, que não precisa de fazer nada, costume, um exemplo judaico. É mesmo?
o meu mestre usou, que é o Messias. Então, em ocasiões específicas, certamente também vou usar. Mas isso aí é só para mostrar que ele é um cumpridor, que ele cumpriu, que ele fez as coisas que a Escritura fala. Ele não fez pela metade, ele não fez de si mesmo, mas ele fez já o que estava escrito, o que já estava na Torá, o que já estava nos profetas. E aí Deus traz toda a inspiração também para ele ensinar, revelar, interpretar as boas obras. Isaías 45, 22 fala assim: olhai para mim, pessoas, e sede salvo, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou e não há outro. Olha para ver. Aquela mulher olha para o Messias, olha para aquele símbolo a qual ele estava usando nas suas vestes, e acredita e confia, e Deus faz. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele que enviou a Cristo na terra para salvação, para perdão, para curar, para libertar. Mas se nós formos olhar nos contextos, olhai. As franjas servem de lembrança para quando olhar para elas, para lembrar de cumprir os mandamentos. Então ela estava olhando para aquelas franjas nas vestes de Cristo. E com isso já veio a lembrança nela de cumprir o mandamento. E com isso veio a lembrança de cumprir os mandamentos. Aí já vem aquela palavra que fala da seguinte maneira: se guardar os mandamentos, tudo o que pedir vos será concedido. Já trouxe lembrança a ela de guardar os mandamentos. E com isso, já trouxe também a cura para ela. Nas asas do sol da justiça, através de Cristo, Deus atuando ali, através das asas das vestes de Cristo, que ele estava, com as franjas, os titiote, simbolizando a lembrança dos mandamentos. Trouxe a lembrança a ela em guardar os mandamentos, e com isso, aquilo que ela necessitava foi curado pelo poder de Deus, que é a palavra. Então, queridos irmãos, é dessa maneira. Só mais um versículo, em Salmo 119, 6 diz assim: então não tereis de me envergonhar, se ficar atento a todos os teus mandamentos. Aquela mulher se atentou para algo que representava, que estava mostrando, simbolizando, trazendo a consciência, a mente dela de guardar os mandamentos de Deus. E com isso ela não foi envergonhada no meio daquele povo, porque ela estava com aquele opróbrio, daquele jeito que ela se encontrava. Para muitos ali ela era impura, era vergonhosa, mas quando ela se atentou para olhar para aquelas franjas que ela representa, memorizando lembrança de guardar os mandamentos de Deus, ela não foi envergonhada. Com isso, Cristo parou, pelo Espírito de Deus, ele parou, se atentou e realizou aquilo, a obra a qual ela precisava naquele instante, que foi trazer a cura para a vida dela e ela ser salva. Sabe o que salva o crente, o ser humano? É a palavra de Deus que salva. É ela que traz salvação para o ser humano. Porque as Escrituras mesmo diz: somos salvos mediante a fé. E isso é dom de Deus.
E a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele anunciou a salvação, ele realizou a salvação. Tudo que Cristo pregou e anunciou foi através da palavra, foi através da Torá, dos mandamentos, e também através da graça dele interpretar através do amor. Muitos religiosos na época estavam ali naquele mesmo local onde ele andava ali. E nenhum se atentou para ajudar, para socorrer aquela mulher naquela dificuldade a qual ela estava. Mas Cristo, para socorrer aquela mulher, Cristo ainda chama ela de filha, porque Cristo representando o povo de Israel, ela sendo filha também de Deus ali também naquele momento ali. E com isso trouxe o amor ao próximo, trouxe a compaixão, trouxe a qual eu li ali em Levítico, que fala para passar e não deixar o próximo, a pessoa que está em perigo ali, em risco, deixar ela, mas sim ajudá-la. Então, Cristo fez isso, cumpriu mandamento, a coisa que ele falava acerca dos doutores, dos mestres da lei, que eles falavam, mas não cumpria. Faça e observai tudo que ele vos falar acerca da Torá, acerca de Moisés, quando ele sentar na cadeira de Moisés. Mas não sejais como eles, porque eles falam e não faz. Então, esta mulher, talvez, muitos sacerdotes, muitos ali da época ali, chegaram a passar perto dela e não pararam, conforme em Levítico descreve, para ajudar o próximo. Não parou para socorrer, para ajudar o próximo. E nem teve o amor ao próximo para socorrer e ajudar ela. Mas ela ficou ali 12 anos com a Bíblia cita daquele jeito. Mas aí Cristo passando e ela representando a fé dela naquilo a qual ela viu nas vestes de Cristo, mostrando que Cristo estava carregando algo a qual foi ordenado por Deus através de Moisés. Ela já veio com certeza na mente dela, esse é cumpridor da palavra, eu vou tocar, vou chamar a atenção dele para ver se ele atende o meu pedido e realiza aquilo que eu preciso, porque ela sabia, acho que ela não sabia dos contos realizados para trás, das curas que foi feita por Elias, que foi feita por Eliseu, as coisas, as obras a qual o Senhor fez, que fez também através de Moisés, as obras a qual o Senhor realizou, ela sabia dessas coisas. Então ela sabia se aquele ali era um cumpridor, ele tinha autoridade, porque ele estava cumprindo os mandamentos de Deus através dele, curar ela daquele problema, daquela dificuldade. E com isso ela agiu por reverência àquilo, e a fé dela foi honrada. Ela olhou atentamente para os mandamentos e ali, com isso, ela não foi envergonhada e recebeu aquilo que ela precisava. Então, nós temos que confiar e acreditar. Nós temos que ver e nos atentar para os mandamentos de Deus. Porque se nós queremos ser o melhor, ser aquilo, imitadores daquilo que Cristo representou na terra, nós temos também fazer as obras a qual ele fez. Lógico que não, a obra de sacrifício, ele foi exclusivamente único, não tem outro. É ele quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daqueles que confessam, que crê na palavra. Então vamos confiar na palavra, vamos nos atentar para ela, porque nós nos atentando para a palavra de Deus, para os mandamentos, não é envergonhado, mas aqui é curado. A Bíblia diz que assim ela imediatamente foi curada. Então vamos refletir e vamos nos atentar para os mandamentos de Deus, porque com isso trará cura, prosperidade, bênçãos, proteção e vai prosperar onde quer que pôr as plantas dos pés. Então atentemos para os mandamentos de Deus, porque é Ele quem nos direciona para o tão glorioso reino esperado e prometido, a qual Cristo nos prometeu, pregando e anunciando para guardarmos os mandamentos de Deus, porque nós receberemos a coroa de vida eterna e as promessas
da Nova Jerusalém. Então vamos nos atentar para os mandamentos dele. Assim é a palavra e é a verdade de Deus. Então, essa palavra o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Os irmãos e irmãs tenham uma boa noite. Deus abençoe a todos. Ficam na paz do nosso Senhor e tenham uma boa noite.